gente, muito boa tarde. Está no ar o Donos da Bola. Uma ótima semana para você e um ótimo final de semana para a dupla Grenal, que venceu seus desafios no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os destaques do Donos da Bola de hoje? No Beira-Rio, vitória para tentar esquecer aquela derrota. O Colorado venceu a Chapecoense e teve reclamação da arbitragem e muita pressão do torcedor. No futebol e no esporte é vencer, é buscar o próximo jogo a vitória. Os guris do Grêmio fizeram mais uma vídeo, goleada sobre o Santos na Vila Belmiro. Santos é goleado pelo Grêmio por 3-0 dentro da Vila Belmiro e se distancia do líder do Brasileirão. Quando eu falo que o meu time joga o melhor futebol do Brasil, as pessoas acham que eu estou menosprezando as outras equipes. Teve goleada também no Grenal feminino pelo Campeonato Gaúcho. E na Série C, não deu para o Juventude contra o Náutico. É aqui, no Donos da Bola. E para os mais de 20 mil torcedores que foram ao estádio Beira-Rio ontem, a ideia era esquecer a eliminação para o Atlético na Copa do Brasil. Você confere na matéria de Matheus Dávila. Entrar em campo e esquecer o ocorrido na Copa do Brasil era a missão colorada no Beira-Rio contra a Chapecoense. Mas os reflexos da derrota estavam presentes. Faz parte. Nós também já fomos aplaudidos. E vindo de uma derrota dessa, é natural, é normal esse processo. Para fazer o torcedor ficar calmo, o Inter sabia que precisava pressionar. Mas ficava nítido o nervosismo dentro de campo que acabava gerando chances para o adversário. E dentro dessa instabilidade, a Chape foi criando as suas oportunidades e fazendo o goleiro Marcelo Lomba praticar boas defesas. No lance de gol criado pelo Inter, Wellington Silva fez tudo certo para marcar o gol. O problema é que a arbitragem flagrou o impedimento com o auxílio do árbitro de vídeo. Deu tempo ainda de Guerreiro, em rara oportunidade, finalizar firme para a defesa de Tiepo. E num primeiro tempo de poucas oportunidades, a etapa terminou como começou, com vaias. A pressão que vinha das arquibancadas parecia afetar ainda mais os jogadores em campo. Superar essa carga e chegar na vitória seria tarefa dura e baseada na insistência dos atletas. A busca pelo gol começou com o Nico Lopes achando o Guerreiro, que mandou para fora. As oportunidades foram aparecendo e aproximando cada vez mais a abertura do placar. A única resposta da Chapecoense veio na finalização de Henrique Almeida, parada por Marcelo Lomba. E o VAR, que atrapalhou a festa no primeiro tempo, apareceu mais uma vez. Gol de Neilton com assistência de Guilherme Parede, só que invalidado pela arbitragem. O Inter não desistiu. Lindoso obrigou o goleiro Tiepo a fazer mais uma grande defesa. E foi na cobrança de escanteio que finalmente o torcedor pôde comemorar. Guilherme Parede, Guerreiro cabeceou, Moledo testou, agora vai, Lindoso! Gol do Internacional! Pede VAR agora, seu pombo! Pede VAR agora, pombo! Lindoso para o Internacional! Nunca faltou a esse grupo, a esse time raça, guerreiro, força, vontade. Nunca. Posso ter errado eu como treinador em algum momento, em alguma escolha, em alguma decisão. Alguns jogadores tecnicamente podem ter errado algum drible, alguma situação, alguma tentativa, algum passe. Agora raça, entrega, guerreiro, esse time, essa equipe sempre foi desde o primeiro dia que assumi e vai ser até o último dia que eu estarei aqui. A vitória veio, importante para dar o primeiro passo na tentativa de esquecer a perda do título. Um passo de cada vez, na busca por restabelecer a paz e reconstruir o caminho do sucesso. A gente precisa deixar para trás aquilo, aprender, visualizar para ver quais foram as situações que a gente pode melhorar, mas no futebol e no esporte é vencer, é buscar o próximo jogo a vitória. E nós queremos a sua participação. Mande o seu vídeo, a sua mensagem para o nosso WhatsApp 51992241220.
Você pode acompanhar o programa no Facebook e também no YouTube. Acesse Donos da Bola RS. Mas agora eu vou até a central, onde está Paulo Pires, porque a pergunta do Paulinho já é tradicional aqui no Donos da Bola. Tudo bem, Paulinho? Boa tarde. Qual é a pergunta de hoje? Tudo tranquilo, grande abraço, Gabriel. Já estou com o WhatsApp em mãos aqui, 992-24-12-20, aguardando a resposta da galera. Claro, antes tem a pergunta do Paulinho. Vamos lá então, porque Inter e Chape faz parte do passado. Agora é Inter e Flamengo, uma espécie de revanche na quarta-feira no Maracanã. Vamos lá então, a pergunta do Paulinho está na tela para saber o seguinte: qual foi o resultado, atenção para o enunciado, qual foi o resultado da primeira vitória do Inter sobre o Flamengo em jogos oficiais, atenção, em jogos oficiais no Maracanã? Opção A, foi 1-0 para o Inter. B, 2-0 para o Inter. Opção C, 2-1 para o Inter. Ou opção D e última, 3-1 para o Inter. Então o Inter ganhou. Foi em 72, está o jogo lá no Maracanã. Dino Sani era o técnico do Inter, Zagallo, o velho Lobo Zagallo, o técnico do Flamengo. Foi 1-0, foi 2-0, o Inter venceu por 2-1 ou por 3-1? Tá aqui embaixo, ó, 992-24-12-20, 992-24-12-20. Aguardo sua resposta pelo WhatsApp, daqui a pouco eu volto. Essa é difícil, essa pergunta é difícil. Mas você também participa da nossa enquete lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. Confere só na imagem. A pergunta é a seguinte: depois do desempenho contra o Santos, Luan mostrou que pode ser decisivo no Grêmio mais uma vez? Sim ou não? Participe e mande a sua mensagem também lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. E você, torcedor do Grêmio, não sai daí, porque daqui a pouquinho tem tudo sobre a vitória de 3-0 sobre o Santos na Vila Belmiro. O Renato Portaluppi voltou a falar em melhor futebol do Brasil e o Grêmio chegou com tudo na luta por uma vaga na Libertadores. Também tem novidades sobre a situação de Jean-Pierre, é daqui a pouco aqui no Donos da Bola. Mas eu vou voltar à nossa redação, onde está o Alex Torrealba, porque o técnico Odair Hellmann já começa a projetar, Torre, esse duelo contra a equipe do Flamengo, um jogo fundamental nas pretensões do Inter ao longo do ano. Isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, para o nosso telespectador do Donos da Bola. Técnico Odair Hellmann, que tem como próximo adversário o Flamengo, ao gosto do Inter na Libertadores. Agora, nesta quarta-feira, tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que é líder do campeonato, 9 pontos à frente do Internacional. E o técnico Odair, ele fala sobre essa partida importante e se ainda o Inter tem condições de brigar pelo título brasileiro. Eu assisti o jogo do Flamengo e do Cruzeiro ontem. O Cruzeiro dentro de casa não conseguiu também, né? Então, vamos visualizar que o Flamengo, nesse momento, está criando dificuldade para todos os adversários do futebol brasileiro. E nós vamos tentar, dentro da nossa estratégia, dentro do nosso jogo, jogar diferente em termos de, com a bola, com a posse, tentar também criar essa dificuldade para o Flamengo, mas certamente o Flamengo vai ter essa imposição que está tendo com todos os adversários, criar essa dificuldade. Cabe a nós, em termos, no momento que a gente estiver sem a bola, continuar com a nossa marcação, com a nossa compactação, com nossos conceitos defensivos, a partir do momento que recuperar essa bola, tentar criar dificuldade para o Flamengo com a posse ou com uma transição, com uma velocidade. Então essa é a busca, isso sempre foi nosso conceito de trabalho aqui, e não será diferente quarta-feira na tentativa de que a gente possa também não só marcar e ter essa marcação forte, mas que a gente, de momento de posse de bola, a gente possa também dificultar e criar situações de dificuldade para o Flamengo no jogo. E aí você pode participar, né? O que gostou do que o Odair falou? Vai lá no nosso Facebook, no YouTube, comente no Donos da Bola RS. Por exemplo, vou pegar aqui a mensagem, ó. O Douglas Batista diz que Nico Lopes está muito bem agora sem o D'Alessandro. Olha só a mensagem do Douglas Batista. O Gustavo Marinho também mandou aqui, ó. Gostou da vitória do Inter, mas não apaga essa eliminação para o Atlético Paranaense. Ainda aqui com a gente, ó, o Marcelo Neves, ele diz que os guris do Grêmio estão demais, eles estão demais depois dessa goleada sobre o Santos. E o Thiago, aqui ele também mandou, disse que o Grêmio vai com tudo para cima do Flamengo e vai eliminar o time na Libertadores da América. Eu falei da goleada, goleada do Grêmio, mas antes a gente teve também muitos jogos nessa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que aconteceu? 7 vitórias seguidas. Tá difícil parar o Flamengo. Gabigol fez o primeiro e merece até essa tela aí.
17 gols no Brasileirão, 31 na temporada, 5 jogos seguidos fazendo gol. Tá bom ou quer mais? Tá, voltando pro jogo. Thiago Neves empatou cobrando pênalti. Mas se liga nessa jogadinha. William Arão corta a luz do Gabigol e gol do Arrascaeta chutando colocado. Flamengo 2, Cruzeiro 1. O Verdão venceu a 4ª seguida sob o comando do Mano Menezes. Gol solitário do William, 1-0 no Fortaleza. Ah, teve nota triste nesse jogo. Rolou briga nas arquibancadas do Castelão. Policiais contra torcedores. Inclusive torcedor com filho pequeno. Coisa feia. No Rio de Janeiro, vitória visitante também. Hernanes fez o primeiro do São Paulo em cima do Botafogo. João Paulo chutou cruzado, tudo igual, 1-1. Mas aos 46 do segundo tempo, Pablo definiu. Quase não conseguiu, mas foi. Botafogo 1, São Paulo 2. Agora, Arena Itaquera, jogo polêmico. De pênalti, Wagner Love fez 1-0 Corinthians no Bahia. Também de pênalti, o Gilberto deixou tudo igual. Mas tome bronca do Roger Machado. Hoje foi um dia que eu senti a vergonha alheia. Vergonha alheia. Significa que senti vergonha por o árbitro que estava dentro de campo, e da forma como estava conduzindo o jogo. E no segundo tempo, Cleison, um gol bastante esquisito, deixou o Corinthians na boa. Timão 2, Bahia 1. São Januário agora. O Atlético Paranaense foi com quase todos os titulares contra o Vasco e saiu ganhando com gol do Madison. De pênalti, olha outro pênalti na rodada aí, Danilo Barcelos igualou, 1-1 e ficou nisso. Teve pombo sem asa em Maceió. Carlinhos tira um baço de longe. Pedrada, chutaço, chama do que você quiser. CSA do Argel 1, Ceará 0. E em Goiânia, passeio do Goiás em cima de um Fluminense agora na zona de rebaixamento. Michael teve calma para abrir o placar. Rafael Vaz, testaço, 2-0. E toquinho estiloso de Iago Felipe para definir. Goiás 3, Fluminense 0. E vamos conferir como é que ficou a tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, que tem jogo ainda hoje, Avaí e Atlético Mineiro. Lá no G4, Flamengo, 45 pontos, líder, o Palmeiras tem 42, Santos 37, o Inter segue no G4 com 36. O Grêmio é o 7º com 31, 4 pontos do São Paulo, que é o primeiro time na zona de classificação, a primeira fase da Libertadores da América. Na parte de baixo, Fluminense e Cruzeiro com 18 pontos, Chapecoense 14 e Avaí 13. O CSA está fora dessa zona de rebaixamento. Mas agora vamos até Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Lá aconteceu agora há pouco um evento que marcou o início das obras de melhorias do CT Hélio Dourado do Grêmio. Quem está lá é o Matheus Davli e ele nos traz mais informações. Fala, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui em Eldorado do Sul, no Centro de Treinamentos Presidente Hélio Dourado, onde o Grêmio forma jogadores. E é justamente com essa missão que o Tricolor está fazendo um investimento aqui na base. Mais de 9 milhões de reais serão investidos por aqui para a reformulação de alguns postos de treinamento, logística, sala de musculação, tudo isso está sendo feito pela direção do Grêmio com parceiros. Hoje foi o lançamento da pedra fundamental da obra, dá até para perceber ao fundo a movimentação, tem muitas pessoas por aqui, as obras, é verdade, já iniciaram, mas hoje foi a cerimônia para marcar o início daquilo que o Grêmio pretende ser uma nova era para as categorias de base. O presidente Romildo esteve presente e conversou conosco. Vamos acompanhar. Nós esperamos que, além do que já tem, da excelência que já tem, além da capacidade de formar que já tem, que aqui seja verdadeiramente a casa, o celeiro, a formação, que seja assim, um reprodutor e potencializador de grandes jogadores, de grandes valores. Bom para eles, bom para o clube, em todos os sentidos, os ganhos esportivos, os ganhos econômicos para ambos, mas acima de tudo que isso aqui seja, na verdade, um centro de excelência de formação de atletas e de cidadãos. Futebol não se faz apenas com talento, futebol se faz também com cidadania. E aqui será uma casa exatamente levando em conta todos esses contextos. Presidente Romildo Bolzan Júnior fazendo presente, estava aqui também o vice de futebol Duda Crefe, toda a comissão que cuida das categorias de base. Repito, uma obra que promete ser grandiosa, mais de 9 milhões de reais sendo investidos pelo Grêmio para a formação de atletas. No final de semana, o Tricolor venceu com gols de jogadores
formados na base. É justamente isso que o presidente Romildo quer para o futuro. Mais jovens, mais talentos técnicos e, consequentemente, respostas financeiras em possíveis negócios. O Tricolor volta aos trabalhos hoje à tarde, mas isso é outro assunto. É o Grêmio trabalhando dentro e fora de campo, Gabriel. Valeu aí, é o Matheus Dávila. E o técnico Renato Portaluppi voltou a falar em melhor futebol do Brasil. Não é mesmo, Torbel? Bem, o melhor futebol do Brasil, segundo o Renato? Exatamente. O técnico Renato Portaluppi, que adora enaltecer seu time, seus jogadores, o elenco que ele tem, ele novamente, após a vitória de 3-0 contra o Santos, ele afirmou que o Grêmio tem sim o melhor time do Brasil. Vamos acompanhar. Para mim não é surpresa não, mas quando eu falo que o meu time joga o melhor futebol do Brasil, as pessoas acham que eu estou menosprezando as outras equipes. Eu não estou menosprezando ninguém. Meu time joga assim, e joga assim há 3 anos. O meu time ele não escolhe adversário nem local. Infelizmente para a gente, nós estamos em 3 competições e no início do brasileiro nós perdemos muitos pontos importantes e muitos clubes se distanciaram. Tá aí então a palavra do técnico Renato Portaluppi, que mais uma vez afirma isso. Já foi em 2019 pelo menos a 5ª vez que ele falou isso, Gabriel. É verdade, ele falou muitas vezes já sobre isso, mas o torcedor tem outra coisa que ele fica apreensivo, que é a situação do Jean-Pierre. Há quantas anda um dos guris do Grêmio? Exatamente, a situação do Jean-Pierre preocupa bastante para os Jogos da Libertadores. A previsão é que ele fique fora por até 1 mês, então ele pode perder as 2 partidas contra o Flamengo pela competição continental, ele que teve uma lesão na coxa direita. E não é só ele que preocupa também. O Jeromel está fazendo trabalho intensivo para tentar retornar para pelo menos um dos jogos, e o Léo Gomes, lateral direito, ele também já está fora da temporada, então está descartado. O Jean-Pierre, se ele conseguir fazer uma recuperação intensiva, ele consegue sim voltar para o jogo da volta no dia 23 de outubro lá no Maracanã. Então a situação aí que o torcedor fica apreensivo. E tem outra coisa também, porque o Luan, ele foi muito bem, mais uma vez, né, Torrealba? Ele agora é o substituto do Jean-Pierre, como bem você falou. O que o Renato falou sobre esse jogador, hein? Isso, o Luan, que ele ganhou essa vaga por conta dessa lesão do Jean-Pierre, e o Renato Portaluppi, ele também falou sobre isso. O Rei da América de 2017 pode voltar a aparecer nessa Libertadores de 2019. Aquele cara de personalidade, nada modesto. Quando eu falo que o meu time joga o melhor futebol do Brasil, as pessoas acham que eu estou menosprezando as outras equipes. Eu não estou menosprezando ninguém. Declaração de um treinador que goleou o Santos na Vila. O tricolor gaúcho fez 1 com Luan, 2 com PP e 3 com Everton Cebolinha. Todos no segundo tempo, 3-0 para os visitantes. Gol do Grêmio! Everton! Mas o time de Renato só conseguiu vencer pelo placar de 3-0 porque teve um cara que operou milagres, principalmente na etapa inicial da partida. Aos 15, na melhor chance que o Peixe teve no jogo, o arqueiro salvou a equipe visitante por 2 vezes. Primeiro defendeu um chute de Pituca, depois foi a vez de parar Soteldo. O Grêmio segurou as investidas santistas e abusou na velocidade dos contra-ataques. O primeiro gol veio aos 9 do segundo tempo, quando o Luan aproveitou a sobra de uma cobrança de falta. Quem é que Já os outros 2 aconteceram Gabriel? Justamente no momento em que o tricolor gaúcho teve um rápido domínio de bola, impedindo que a defesa do time adversário se armasse a tempo. Como muitas pessoas falaram que tinha sido um nó tático, eu não vi nada disso lá em Porto Alegre. Nó tático, posso falar que foi hoje. A velocidade que tem esse equipo. O Grêmio tem velocidade no contra-ataque. Veio o primeiro gol, esporadicamente o segundo, nos causou um grande impacto e perdemos o jogo. Se deu o segundo gol e aí o equipo lo sentiu o golpe. E o treinador santista reclamou bastante durante o jogo e acabou recebendo o cartão amarelo, o que o deixa suspenso para o próximo compromisso do Peixe. Ao final da partida, o nó tático de Renato Gaúcho gerou revolta nos torcedores que vaiaram o Peixe.
Este foi o primeiro revés do Peixe dentro da Vila Belmiro em 2019. E revoltados com o resultado, os torcedores santistas protestaram na porta do vestiário do Alvinegro Praiano. O Santos permanece com 37 pontos e se afastou do líder Flamengo, que venceu na rodada e está com 45. Já o time de Renato Gaúcho chegou aos 31 pontos e está na 7ª colocação. 4 atrás do São Paulo, que fecha a lista dos times no G6. Então, Renato, para terminar a reportagem, faz uma análise do Grêmio na partida. Como que é? O time atropelou? O Santos teve 2, 3 oportunidades no início do jogo. Depois custou barato, 3-0. Porque se o Grêmio não tirasse o pé do acelerador, ou se o Grêmio levasse mais a sério algumas jogadas que o Grêmio construiu, principalmente com o Everton no segundo tempo, nós poderíamos ter aumentado o placar. Teve um pequeno probleminha, o que você acompanhou foi a matéria da vitória do Grêmio por 3-0 sobre o Santos. Mas o técnico Renato também falou sobre o Luan, né, Torrealba? Exatamente, agora sim a gente vai conferir o que o Renato falou sobre o Luan, que deve ser o substituto do Jean-Pierre. O Luan, ele é jogador do grupo do Grêmio. O Luan, ele foi o melhor jogador das Américas em 2017, chegou na seleção brasileira. E a gente espera que ele possa voltar a recuperar todo o futebol dele. A gente torce, porque é um jogador importante pra gente. E o final de semana ele foi de Grenal, você sabia? No Campeonato Gaúcho Feminino, e as gurias coloradas passaram por cima. Confere aí o material da Paula Fernandes. O Colorado abriu o placar ainda no primeiro tempo. Fabi Simões chutou de longe, sem chances para Lorena. O segundo foi dela de novo. Na etapa final, Fabi Simões recebe o lançamento, dribla a goleira tricolor e manda para o fundo do gol. No finzinho da partida, Júlia fechou a conta. Inter 4, Grêmio 0. Após a partida, Fabi Simões falou sobre jogar o seu primeiro Grenal. Acho que eu não vou nem dormir hoje, né? Primeira vez na história que eu faço 3 gols em uma partida e ainda mais especial contra o Grenal. Na próxima rodada, o Colorado enfrenta o Cerque Brasil e o tricolor recebe o Atlântico. E na Série C, não deu para o Juventude chegar na decisão. Derrota nos pênaltis para o Náutico. Logo aos 16 minutos do primeiro tempo, Álvaro abriu o marcador para o Náutico após cruzamento da direita. Aos 20 da primeira etapa, Eltinho teve uma chance de ouro para o Juventude. Pênalti que ele acabou cobrando na trave. Aos 31, em outro cruzamento da direita, desta vez em cobrança de escanteio, Álvaro, mais uma vez, subiu mais alto para ampliar o marcador. Com o resultado, o Náutico se encaminhava para a final. Mas aos 33 do segundo tempo, Genilson descontou para o Juventude e levou a decisão para os pênaltis. E na batalha das comemorações, melhor para o Náutico, que viu Matheus Carvalho marcar o 4-3 na disputa por pênaltis e garantir o Timbu na final da Série C. Mas o que importa mesmo é que o Juventude estará na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas agora eu estava na dúvida durante todo o programa e eu quero saber do Paulo Pires qual é a resposta da pergunta do Paulinho. Vamos lá então, Gabriel, é o seguinte, o pessoal foi para a internet, pesquisou bastante, tivemos aí 24 acertadores da pergunta do Paulinho, que está na tela já a resposta. Eu perguntei: qual foi o resultado da primeira vitória do Inter sobre o Flamengo em jogos oficiais no Maracanã? Resposta correta, letra D. O Inter venceu por 3-1 essa partida. No dia 14 de dezembro de 72, Valdomiro Tovar e Volmir marcaram os gols do Inter. O Arilson fez o gol da equipe do Flamengo. O Inter começou com Schneider, Cláudio Duarte, Figueroa Pontes e Jorge Andrade, Tovar, Carpejani e Braulio. No ataque, Valdomiro, Claudiomiro e Volmiro Di Lussani era o técnico do Inter. Agora a sessão abraço aqui para alguns dos acertadores. Jocelir Santos, de Porto Alegre, Thiago Machado, de Canoas, o Vanderlei Paulo, de Erechim, uma turma de Caxias, Jones, Marli, Luan e também o Cauã. O Michael Nascimento, de Bento Gonçalves, o Cláudio Honor, de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, o Igor, de Cachoeira do Sul, o Valdemar, de Pelotas, o Jonas Dutra, de Santa Vitória do Palmar, o Wilson Flores, de Portão e o Dilmair, de São Luís Gonzaga, alguns dos acertadores da pergunta de hoje
do Paulinho, Gabriel. Valeu aí ao Paulo Pires. E na vitória do Grêmio em cima do Santos, ela foi narrada assim por Sérgio Boas. Confere só. A queda da bola, partiu Galhardo, pé direito, bateu, explodiu na barreira, voltou para a Lua, bateu o pé canhoto. Gol! Luan pegou o rebote com o pé canhoto, botou para a rede. A bola bateu na barreira, veio para Luan, predestinado, estava na grande área. Vai PP, Everton mata esse jogo, puxou para o pé canhoto, demorou demais para PP, bateu na trave, entrou. Gol do Grêmio. PP. Agora foi para matar o jogo. Bola para Everton. Everton dominou, ajeitou, bateu. Gol do Grêmio. Everton é seleção. Everton craque. Everton monstro. E a gente vai para um rápido intervalo, vendo e ouvindo a narração de Marcos Couto em Internacional 1, Chapecoense 0. Fique ligado. Nico Lopes, boca do gol, Guilherme Parede, Guerreiro cabeceou, Moledo testou, agora vai, Lindoso! Gol do Internacional! Pede VAR agora, seu pombo! Pede VAR agora, pombo! Lindoso para o Internacional, 40 minutos e meio, faltando 4,5 para terminar. Volta com Donos da Bola e Toque de Bola juntos aqui na TV e Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Bagé? Tudo bom, Gabriel? Tranquilo, tudo certo. Hoje aqui Claudião, Sérgio Boas, Roberto Pauletti, Tiger Junk. Antes da gente começar o nosso debate, vamos para a resposta da nossa enquete lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. Após o desempenho contra o Santos, Luan, ele demonstrou que tem capacidade para ser decisivo mais uma vez pela equipe do Grêmio? Vamos à resposta na tela. 70% dizem que sim e outros 30% dizem que não confiam que o Luan pode ser mais uma vez decisivo com a camiseta do Grêmio, mas ontem ele foi decisivo, fez o primeiro gol, né, Bagé? Pois é, eu votei ali no sim, no 70%, porque tem uma outra situação que talvez alguns torcedores não tenham percebido. O Jean-Pierre tem uma lesão e o Jean-Pierre não joga na primeira partida contra o Flamengo na semana que vem e possivelmente não tem a condição de, inclusive, jogar deu a entrevista na segunda. Deco Nascimento falou aqui na Rádio Bandeirantes ao Tiger Junk. E não tendo o Jean-Pierre, e claro que os momentos deles são completamente diferentes, a gente sabe que o Luan tem muito a mostrar. Mas o Luan não vem conseguindo demonstrar isso. Então é importante que ele tenha tido a confiança de jogar, de participar, de ter feito gol, porque eu acredito sim que o Renato também vai confiar no Luan e vai utilizar ele contra o Flamengo na vaga do Jean-Pierre. Sabe o que mais me chama a atenção nisso tudo aí, como Colorado? O Grêmio perde, tira o André, bota o Tardelli, o Grêmio perde o Jean-Pierre, entra o Luan, o Grêmio tira o Alisson, tira quem quer que seja, entra o PP, e aí eu olho para o banco do Internacional e vejo aquele deserto. Ou seja, que trabalho tem o Odair, a diretoria, a comissão técnica para o ano que vem, em dar opções para que o Internacional possa, durante o jogo, mudar o seu estilo, mudar a sua forma de jogar, também, não só pelo aspecto tático, estratégico, mas também com os jogadores. Você vê, o Luan entra agora, que vinha no banco, tá comendo a bola. Aí eu acrescento, desculpa, eu acrescento o seguinte, 3 jogadores oriundos da base fizeram os gols. Everton, o Luan, Everton e o PP. O César Cidade Dias deve estar louco. Então é aposta na base. Infelizmente César não está aqui para dar um pouco de seu monólogo. Não, é aposta na base ao invés de contratações. O Matheus Henrique foi muito bem no jogo, que é garoto da base, né? Acho que eu concordo com esta votação sobre o Luan, porque eu acho que com essa oportunidade que ele terá de adquirir ritmo de jogo, participando efetivamente dos jogos que o Grêmio tem pela frente, até porque o Jean tem esse pequeno problema, ele certamente, essa enquete daqui 10 dias vai dar 100%, com certeza. E você pode mandar a resposta, Tiger, no 519-992-010949.
992010949. E a gente falando sobre o Luan, eu até na rádio discordei um pouco do Claudião, do Bagé, a respeito da atuação do Luan, porque eu não achei que ele teve o melhor momento de Luan. O Luan teve uma boa partida, o Bagé também falou isso, comparado com ele mesmo. No primeiro tempo ele ficou um pouco apagado, mas no segundo tempo, e aí meu voto na enquete também é assim, porque ele demonstrou no segundo tempo principalmente de que com o Luan, o Grêmio tem alguns atributos que podem ainda evoluir e podem ainda ser melhorados e funcionar muito para o Grêmio na sequência da temporada. O Luan, ele, no segundo tempo, teve um papel muito importante, que é de troca com o Diego Tardelli. O Diego Tardelli, muitas vezes, sendo o homem mais adiantado, sendo 9, ele caía lá no setor defensivo para recuperar a bola e sair em velocidade. E, nesse momento, o Luan adiantava como homem mais ofensivo, atuando como falso 9, como ele já atuou muitas vezes, inclusive foi campeão assim da Copa do Brasil. E esse papel de troca ele pode fazer muito com o Diego Tardelli, algo que Jean-Pierre e André não faziam, por exemplo. Pois é, mas esse ponto que o Paulete há pouco tocou, ele é importante, porque embora o Luan não esteja jogando tudo que a gente sabe que o Luan tem capacidade, o Luan é um jogador de muito recurso. O Luan, quando a bola chega nele, ele não se assusta. Então, não é daqui a pouco, tu perde o principal jogador, não que seja o principal jogador o Jean-Pierre, mas tu perde essa referência técnica e tu coloca um outro cara que ele só tá fora porque o rendimento dele caiu. Mas não é uma questão assim, será que ele consegue fazer? Nós temos certeza que ele consegue fazer. Só depende do desempenho que ele mesmo tenha. Qualidade ele tem, né? Capacidade ele tem. Nós estamos falando de jogador que liderou o Grêmio na Libertadores conquistada. E tem uma questão que também ela é meio subjetiva, que é o seguinte. Eu tenho certeza que o Internacional não vai ganhar se depender do Wellington Silva, do Parede, assim por diante. Mas se tu tiver o Luan... Se depender do Nico. E do Nico também não. Não, o Nico nem se fala. Mas do outro lado no Grêmio, tu vai ganhar com o Tassiano ou com o Luan. Ou seja, a qualidade faz tanta diferença nessa hora. Tanto que nós estamos considerando que nos confrontos contra o Flamengo, o Maicon não volte para o time titular. E o Maicon ainda é um jogador de qualidade, que não tem a mesma intensidade. Mas está se considerando, inclusive, isso, que ele possa ficar como opção no banco de reserva. Agora, por que a base não produz laterais, né? Eu tenho essa curiosidade no Grêmio. Pois é, mas aí tu pega no lado do Internacional... Do meio para frente... Mas do lado do Internacional hoje, tu tem os dois laterais com condição de jogar, o Heitor e o Eric vindo da base. Não, o Iago estava aí há pouco tempo. O Iago acabou de sair, jogadores que vieram da Legal base. que a mensagem, nosso ouvinte, meus amigos, o Luan tem entrado e marcado em várias partidas, incluindo o Grenal. Não vai deixar nós sentirmos falta do outro craque Jean-Pierre. E o Luan sempre fez bonito no Maraca, inclusive na seleção campeã olímpica, né, em 2000. Esse é o ponto importante. O Flamengo que ele marcou um golaço. Isso. Teve jogo lá. Eu não sei se foi no Maracanã, acho que foi no Ninho do Urubu. Não, foi no Maracanã. Foi no Maraca? Eu achei que tinha sido o outro. Eu lembrar uma particularidade. Ninho do Urubu não é Ninho do Urubu, é o outro. Era outro onde eles estavam jogando. Até porque era a Arena do Urubu que chamaram, isso, que era na Ilha do Governador. Isso, Arena, não era ilha. Que é da Portuguesa Carioca. Mas eu lembro bem desse lance porque foi um jogo num sábado. Isso aí. E eu lembro porque eu estava num evento que tinha um camarote reservado para o Luan. Então o Luan fez o gol e voltou para Porto Alegre ainda para comemorar naquela noite. Agora dá para dizer que já é passado. Isso, com o gol do Luan, né? Com o gol do Luan, inclusive. E o Luan, Gabriel, ele tem esse acréscimo também de ser um jogador que animicamente se comporta muito bem fora de casa. Se a gente lembrar dos grandes jogos do Grêmio... Porque ele não sente peso, né? Se a gente lembrar dos grandes jogos do Grêmio contra o Cruzeiro no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil... Tá, mas aí nós estamos falando de 16, né? Até o Douglas estava rendendo ali. Né? Mas aí depois, semifinal da Libertadores em Guayaquil, o Luan brilhou. Final da Libertadores em Lanús. Ele foi o grande jogador. E o Grêmio precisa ter um comportamento bom contra o Flamengo no Maracanã. Precisa, porque o jogo vai ser decidido mesmo no Maracanã. Não importa o resultado que aconteça na Arena de vitória do Grêmio, existe a possibilidade do Flamengo reverter, porque o Flamengo é muito forte no Maracanã. Tá, mas o primeiro jogo é fundamental no Maracanã. Claro que é. Eu acho que algo... Tu não pode deixar para pedalar lá, tem que sair pedalado daqui. Tem algo tão fundamental quanto isso que para mim, o retorno do Luan, a qualidade do Jean-Pierre, é o Michel. O Michel entrou para não sair mais desse time. É porque o Michel dá uma tranquilidade. Ele já deu a sustentação uma vez. Porque ele dá tranquilidade para que o Matheus Henrique se preocupe mais em jogar e não apenas marcar. É verdade. E quando não tem, se você pegar o Maicon e o Matheus Henrique, a gente debateu muito isso aqui quando o Grêmio foi jogar a segunda partida contra o Palmeiras, lembra? Isso. Que se imaginava, se ele tivesse condição naquele momento, ele estava voltando de lesão, o Renato poderia abrir mão de algum para colocar ele. Porque ele dá a sustentação de marcação, eleva a estatura da primeira bola e deixa o Matheus Henrique se preocupar mais em jogar. Coisa que o Mateuzinho não consegue. Eu acho que será. Hoje eu imagino que sim. Eu imagino que... Para Libertadores, né? Sim. Brasileiro acho que ainda dá o time ideal. Mas eu imagino que o Michel entrou para ser titular. Eu acho que o Maicon pode ser hoje considerado banco porque ele precisa de, entrando aos poucos, adquirir ritmo de jogo, porque ele teve muito tempo fora.
Mas ele é um jogador que é importante para o Grêmio, sim. Não, mas a gente não nega. Ninguém diz que ele não é, né? Se ele tivesse condições físicas ideais, no jogo do Santos, naquele primeiro tempo, onde o time do Grêmio soube sofrer, ele seria o cara que ia botar o pé em cima da bola e ia fazer o trabalho. Claro que se ele tivesse ainda a intensidade, eu penso que o Maicon é um jogador excepcional. Esse Maicon que jogou no Grêmio, acho que nem ele imaginava que ele tivesse esse potencial nas outras passagens que ele teve por tantos outros clubes. O Maicon do São Paulo, olha, a gente tem que puxar da cabeça para lembrar alguma jogada do Maicon. O Maicon do Grêmio é soberano. Só que essa intensidade do Maicon, ela não existe mais. Então, acaba, pelo menos na minha visão, sobrecarregando o Matheus Henrique quando o Matheus Henrique precisa se preocupar em jogar e marcar. Aí você tem hoje o Matheus Henrique, um cara que é ritmista de time. Se tu põe um cara só, Matheus, deixa que o Gabriel marca e vai jogar. Por isso que eu imagino que o futebol do Matheus Henrique flui mais. Sim. Mas eu só quis citar que... como marcador. Que no jogo contra o Santos, ele em condições reais e positivas, ele seria importante pelo problema de botar o pé em cima da bola e fazer o time respirar. Mas em condições reais, por exemplo, tu seria titular absoluto do Internacional até hoje, com a bola que os laterais estão jogando. A realidade para mim é a seguinte, não existe coincidência, claro. O Maicon saiu e o André saiu, o time do Grêmio levantou, voltou a ser o que era. E uma coisa, um detalhe ainda, no momento certo. O Grêmio está em crescimento. Até a semana passada, metade do Rio Grande do Sul secava o Inter, torceu para o Atlético Paranaense. Agora eu estou na metade que torce para o Flamengo. Mudou. Bom, pelo menos a camisa do Flamengo já mudou tinha, a regra, né? E aí, só que o Grêmio, nesse momento, o Grêmio hoje se habilita de uma forma muito mais firme e confiança do que o Internacional em relação ao Atlético Paranaense. O Grêmio, nesse momento, hoje, ele está num momento forte de enfrentamento, diferente do Inter. O Internacional não teve essa mesma confiança e força para ganhar do Atlético Paranaense, como eu creio hoje, vendo o Grêmio, em relação ao Flamengo. Agora, deixa eu tocar mesmo que eu acho o Flamengo favorito ainda, tá? Claro, claro. E até, Paulete, você mesmo falou da parte do grupo, né, como é importante. Do outro lado do Santos tinha um cara que era do grupo do Grêmio, mas às vezes até trancava o espaço do próprio PP, que era o Marinho, e ele teve uma atuação assim, ele foi Marinho. Ele tomou chapéu, tomou caneta, a gente tá vendo os lances, assim, a gente vai ver os lances ele foi Marinho. Ele tomou caneta, chapéu, e ele trancava um pouco do crescimento do que era o PP hoje. Tem algumas coisas do futebol que a gente não consegue entender. A do Marinho, na época que foi contratado, eu ainda falei, né? O ex-empresário do Arthur, que era o Jorge Machado, no momento em que ele fechou o negócio do Arthur com o Barcelona, ele ofereceu o Marinho para o Grêmio. Vocês vão lembrar que era o momento que o Renato vivia pedindo um quebrador de linhas. Eu preciso de um jogador do improviso, um quebrador de linhas. O Renato repetia isso na entrevista. O Machado, que é muito inteligente, tinha o jogador, disse, tem um jogador assim, o Marinho casa muito bem nesse estilo do Grêmio. Tá voltando da China e tal, tá com a situação resolvida. Só que mesmo assim ele custou para o Grêmio 2,5 milhões de dólares. É muito caro. Eu lembro que na época eu falava, se o presidente Romeu tivesse doado para uma creche, teria feito um bem muito maior. Porque o Marinho é um jogador que ele é o varal de apartamento. Toda vez que tu põe uma camisa pesada, ele enverga. Ele jogou bem onde? Ele jogou bem no Ceará, ele jogou bem no Vitória. Quando ele botou a camisa do Inter, não aconteceu. O Fluminense não libera ruim, não libera jogador bom cedo. O Marcelo foi vendido cedo pro Real Madrid. Os gêmeos lá, o Rafael e o Fábio foram vendidos pro Manchester United. O Gerson foi vendido para Roma. O Pedro foi agora para a Fiorentina. Pro futebol brasileiro eles não liberam. Não, o Fluminense passou pela base do Fluminense e não estourou lá. É ruim. É chambão. Aí o que aconteceu? O Internacional ficou feliz da vida que tinha tirado o Marinho do Fluminense. Não, o Fluminense se livrou. No Inter ele não jogou nada, no Cruzeiro ele não jogou nada, no Grêmio ele não jogou nada e no Santos ele está fazendo isso aí. Agora, o Grêmio tem um jogador, eu queria ter a opinião do Cláudio, que é comentarista, chamado Alisson. A importância dele nesse momento? Eu acho que a importância dele é não somente técnica, física, pela participação, mas porque ele é cumpridor de função. E isso tem sido muito positivo e é um jogador importantíssimo hoje, sim. Aqui ainda o pessoal vai participando, né? No 992010949. A Simone de Águas Claras mandou um beijo para todo mundo, diz que é colorada, mas gostaria do Luan no time dela, né? Já que a gente está falando sobre o Luan. O Jonas Dutra, de Santa Vitória do Palmar. Por que o Odair não coloca o Potker para jogar se ele jogou muito bem contra o Atlético Mineiro? Porque está machucado. Ele sentiu a lesão e por isso que ele acabou. Oi, Gabriel, é o Kid, lá de Guaíba. É o Kid de Guaíba, tá, gente? O Grêmio jogou as duas em casa na Libertadores. O Maraca é nosso também.
Tem aí. O torcedor está confiante para esses 2 jogos. Apesar do Renato. Você tem que dizer de onde é que é o queijo, né? Igual o tigre. Tigre tem em qualquer lugar. Mas tinha o tigre de Bengala, né? Tem que explicar exatamente o lugar. Agora, esse jogo contra o Flamengo tem algo também desse duelo de treinadores, porque toda semana agora tem o Renato de um lado, é o melhor futebol do país. Aí tem o Jorge Jesus do outro, é o melhor futebol do país. O português foi inteligentíssimo. Não, mas é que os dois falando toda semana e depois ele jogou o peso pro Grêmio, né? Ele deu uma entrevista dizendo que realmente a coisa está correta, porque ele mas não tem os dois experiência de Libertadores, acho que ele sim. não ganhou Libertadores, ele não tem nada do que o outro lado tem, tá certo ele. Não, ele jogou o peso. Quebrou, total. deixou assim. É que o Renato pegou e falou, ele tem 60 e poucos anos e ganhou só 2 portugueses. Mas ele sabe o peso que tem daqui a pouco, porque ele obviamente é um cara inteligente. O Renato foi um ídolo também no Flamengo, como jogador, né? Porque trabalhar como técnico nunca trabalhou. Ele sabe o peso que tem também da torcida, na maneira que vai tratar as coisas dentro do futebol e a pressão que pode gerar para ele mesmo, no caso de uma eliminação de Libertadores da América. Porque tem peso para qualquer um dos dois que acabar caindo. Né? É o fechamento do livro. Mas eu gosto de... O próprio Santos é um futebol que eu gosto de assistir. Porque o São Paulo faz mágica, né? O anão venezuelano lá, mais o Sacha eu já disse que Sacha e Marinho, aí sim, eu sou todo Sacha e Marinho. Não, o anãozinho é bom, ele joga bem. Só que inferno, não dá. Ele é um inferno. Esse tem alegria nas pernas, diferente do Bernard lá. Esse Bernard tem alergia nas pernas. Mas é um futebol que é interessante de ver, porque ele tenta praticar a maneira de jogar sempre de uma maneira que ele não fica trancando o time. Só que ele pegou um time que também faz isso. Então, o Grêmio, o Flamengo e Santos, para mim, são 3 times que tentam praticar esse tipo de futebol. O que o Santos não tem, ele me lembra um pouco o Internacional, ele não tem meio campo. Pode ser. O meio campo do Santos é muito deficiente. Tu depende do Sanches, que já é um veterano, né? E que, na realidade, não joga assim, joga meio solto, né? Porque ele tem o Pituca, que eu ia fazer uma aposta. O dia que eu enxergar ele dando um passe para frente, eu ia pagar uma janta para alguém, porque ele só joga então pro lado. O Pituca lembra o Camilo. É um meia água morna ali. Ele era lateral, né? Mas é café com água morna. E o primeiro volante, ele fez uma mudança, o São Paulo, no jogo contra o Grêmio, ele colocou o Alisson, reforçou um pouco mais o Pituca, ele joga em 3 ou 4 funções ali no meio campo. Tanto que ele é lateral esquerdo. Ele jogava meio campo titular do Santos, Pituca como primeiro homem, aí depois o Felipe Jonathan, que joga como lateral esquerdo, ou ponta também, e o Carlos Sanches. Ele colocou o Alisson. O Alisson aí... O Alisson é quebrador. E o Alisson foi para a zaga depois, por o Alisson é marcador, por uma necessidade. É que o Alisson é marcador. Mas a gente falava aqui que o Santos não teria combustível para segurar o rojão de uma liderança de Campeonato Brasileiro. Né? Ele estava muito mais em cima de uma maneira de jogar que o treinador, não que ele criou, ele joga dessa forma. O Paulete costuma dizer o destaque dos treinadores. E é por isso que nos últimos jogos, eu particularmente tenho criticado muito o Odair. Porque o Internacional teve inúmeras dificuldades, o torcedor se apega assim, mas o Melo foi para uma entrevista coletiva e disse uma frase que ela é verdadeira, só que ela tem um outro contexto. O Inter teve que fazer 3 gols para valer 1. Ou seja, parece que o Inter só teve dificuldade contra a Chapecoense pela arbitragem. E não foi verdade. A Chapecoense estacionou 2 ônibus na frente da área, a gente sabia que a Chapecoense ia fazer isso. Era a única alternativa, a única estratégia possível da Chapecoense de tentar tirar ponto do Internacional. O que me chama a atenção é o tempo que o Odair leva para entender o que ele precisa fazer. Primeiro que tem algumas coisas, se alguém me encontrar, por favor me mande. Se a regra do futebol diz que é proibido mexer ainda no primeiro tempo. Porque o Internacional, ontem nós estávamos na jornada da Rádio Bandeirantes e a Mauro Dornelles entrevistou no mínimo uns 30, 35 torcedores. Todos diziam, o Odair não está vendo que precisa alguém no meio campo para organizar? Aí justificativa, não tinha o D'Alessandro, tá bom. Vamos botar o Nonato. Não, o Nonato também não estava, tá bom. Pode ser o Sobis, também não estava. Mas ele tinha o Neilton e o Sarrafiori. Eu não penso que eles sejam as soluções. Sim. Mas tanto é verdade que fazia falta aquele jogador, que o Neilton entrou no segundo tempo e melhorou o Internacional com o Neilton. Posição dele também. O Guerreiro passa fome no meio do Internacional porque a bola não aproxima. Todas as jogadas do Internacional ontem passaram pelo Guerreiro, inclusive a do gol, que ela só acontece, a bola estava indo lá para o outro lado. O Guerreiro sobe no segundo andar, cabeceia a bola, ela passa na cabeça do Moledo e tem o gol do Lindoso. Tem que botar alguém no meio de campo para tentar organizar. E o Inter tem pela frente agora o Flamengo lá no Maracanã. E a gente vai seguir falando disso, Paulete, Tiger, Serginho e Claudião, depois do intervalo, 1 minutinho. Fique ligado aqui, a gente vai seguir falando desse Internacional. O que está faltando para o técnico Odair Helma? Vamos lá para o intervalo e voltamos já.
Volta com Donos da Bola e Toque de Bola. Vocês viram que a gente foi para o intervalo falando sobre esse Internacional que não mudou no primeiro tempo. E aí eu já lanço a pergunta para vocês, pessoal, porque o Inter não teve armador e aí o Neilton deu uma ajudada numa posição que ele não tinha jogado ainda. Ou pelo menos tinha jogado um jogo ainda, que foi contra o Atlético Mineiro. Aqui, né, no Inter. Aqui no Inter. Aqui no Inter. No Vitória foi onde ele se destacou. Não estava faltando isso, o Odair apostar também nesses caras, porque ficou sem criação, de fato. O meio-campo contra a Chape no primeiro tempo foi de ruim para péssimo. Gabriel, eu vou dar um passo atrás aí nessa tua situação, concordando contigo. O Internacional tem um grande armador que hoje ele está em extinção, que é o D'Alessandro. Não é o D'Alessandro em extinção, o tipo de jogador Sim. como ele está em extinção. Se tu não tens esse jogador, tu tens que criar uma alternativa de futebol dentro do teu esquema de jogo sem esse jogador. O Odair tentou reeditar aquilo que ele fez no ano passado com 4-3-3, só que com opções que a gente sabe que, como a gente diz, é filme já visto e que não vai dar certo. Neilton, o Wellington Silva, o Nico Lopes, não vai dar certo isso aí. O que faltou é o que o Bagé está dizendo. Tu tens o Neilton na linha de sucessão do meio, com uma característica de armador, bota o cara em campo. Não insiste na forma que deu errado. Não, e quando colocava ele na ponta esquerda, que ele não rende. Isso. Então, mas a gente pega assim a questão dos setores, né? Por exemplo, a análise de desempenho, e se imaginava, né? Só, Odair, te prepara que a Chapecoense, tu olha lá, tá na zona do rebaixamento, ela vai vir aqui a não jogar. Então, o que pode acontecer a não jogar? Tu vai precisar rodar essa bola. Aí, tudo bem, foi a opção do Odair, vou espetar os dois caras da velocidade, vou espetar o Wellington Silva e o Nico Lopes. Só que tu não tem laterais que façam jogada de profundidade. O Wendel pela esquerda, o máximo que ele consegue é jogar no primeiro pau para consagrar o goleiro. O Bruno é um marcador, ele não faz a jogada da profundidade. Então não vai ter bola no Guerreiro. Então tem algumas coisas que são beabá. Quem mais cruzou é o Nico, né? Mas aí que tá, se tu coloca que lá passou 35, 40 minutos do primeiro tempo e as coisas não aconteceram, no mínimo disse, bom, agora no intervalo eu já sei, não tá dando certo isso aqui, eu vou botar, mas eu só tenho o Sarrafiore e o Neilton. Beleza, mas eles vão me servir, porque eles são caras que vão preencher aquele setor. Então põe, cara, é simples. Tem algumas coisas que eu não consigo entender não dele. O porquê que demora tanto a ver alguma coisa que é básica. Os torcedores ontem na arquibancada do Beira-Rio diziam no nosso microfone, tem que botar alguém no setor de meia cancha, tá precisando de um organizador, de um criador. Mas tem a parte anímica também. E era Chapecoense, senhores, é um dos piores times do campeonato. É a pior defesa do brasileiro. E na última sexta-feira a gente debatia aqui também, Gabriel, sobre se o Odair deveria mexer no time ou não para o jogo contra a Chapecoense, porque tem muitos jogadores que não estavam dando resposta e que estavam sendo criticados e pedidos, a torcida pedia para que eles saíssem do time. O Wendel, o Patrick, o próprio Wellington Silva, o Rafael Sobis, que acabou não jogando. O Claudião falou aqui na última sexta-feira que o Odair deveria manter aquele time que jogou na quarta-feira, que perdeu para o Atlético Paranaense, para que aquele time que perdeu desse a resposta dentro de campo. E eu acho que o Odair também partiu um pouco para esse lado anímico, de jogar para eles a responsabilidade de eu não estou contestando isso. O que eu estou contestando é começar o jogo, o Odair vê que deu errado e ele não mexer. Beleza, quer continuar, quer dar confiança, só que nós temos que decidir um negócio também. Uma hora esse grupo já é cascudo, porque foi terceiro colocado ano passado, porque foi campeão do grupo na Libertadores. Outra hora tem que repetir o time para eles terem confiança. Peraí, eles já estão formados ou eles ainda não estão? Então esse grupo ainda está em reconstrução, porque eu concordo que tinha que repetir. Agora, o que eu estou questionando não é a repetição do time. É a partir do momento que começa o jogo e ele vê que não está dando certo, por que ele não mexe? Eu sou um defensor do Odair, mas na minha opinião ele bateu no teto. Só vamos corrigir que eu não disse que era para dar... O Taigo que falou. Essa palavra aí. Eu disse que era para fazer com que a responsabilidade, passar a responsabilidade não fosse tirada dos próprios jogadores que fizeram o jogo da última quarta-feira. Por quê? Porque o futebol nos ensina isso. Tu não pode desmanchar um jogador que sempre deu resposta e que eventualmente num jogo ou dois não foi tão bem e tirá-lo fora. Tu tem que trabalhar que ele é responsável e que ele vai suportar essa carga. Se ele não suportar, é a prova de que a fase dele não está sendo das melhores. E isso foi o que eu disse na sexta-feira. Concorda, Thay? Concordo. E por isso a oportunidade deles darem essa resposta, Claudião, ela foi dada e o Inter conseguiu vencer o que era o objetivo, eu acho. O objetivo era vencer para colocar um pouco a cabeça para cima, respirar um pouco dessa pressão que o torcedor estava fazendo em cima do trabalho do Odair, em cima de alguns jogadores específicos. Agora está na hora do Odair, de fato, trabalhar o time. Mas não está na hora do Internacional começar a dar resposta, porque eu já vou pode anotar aí, me cobra depois, tá?
Eu te sirvo café até o final do ano se eu estiver errado. Só que o que vai acontecer já tá no na final do ano, quarta-feira? vai. O Internacional vai perder para o Flamengo. E sabe o que vai acontecer? O mesmo time. Qualquer time colocar vai perder o Flamengo, tá? Aí na quarta-feira, depois da entrevista coletiva, sabe o que vai ser dito pelo Roberto Melo e pelo Odair Hellmann? Que é que nós temos que cuidar também, que é a qualidade do Flamengo. É muita justificativa. Nós precisamos saber agora do Internacional quais são as respostas do Inter. As do adversário a gente já sabe. A Chapecoense ontem, não, mas isso é natural, de um time que vem jogar retrancado, dificulta. Sempre a culpa é do outro. O Internacional não perde por culpa dele. Aí o Roberto Melo, que até agora eu não entendi por que no Internacional está instituído que tem que falar sempre o Melo e depois o Odair. Cara, com todo respeito, quando precisar falar o Melo, a gente pede, não tem mais o que o Melo falar. Porque aí o Melo vem com esse papo de que o Inter teve que fazer 3 gols para valer 1. Isso não explica nada o Inter dentro de campo. Isso é cortina de fumaça. A assessoria do Internacional puder preservar o Roberto Melo. Põe o Rodrigo Caetano para falar então que não fala. Põe o João Patrício Hermann para falar, põe o Adauri Silveira, põe o presidente Marcelo Medeiros, mas chega de Roberto Melo, porque o Melo vai sempre se apegar na arbitragem só quando o erro é contra o Internacional. Porque quando tem o erro favorável ao Internacional, como aconteceu em vários jogos, o Melo não vai para a entrevista para agradecer a CBF por algum equívoco. Nós queremos ouvir o Odair, o Melo não vai agregar nesse momento nada. Eu acho que esse Ele precisa focar em buscar um articulador para botar no time, por exemplo, dizer para o Odair que tem um menino lá embaixo, chamado Richa, que foi emprestado para o Vila Nova de Goiás, que joga mais do que todos esses que entraram ontem. Mas ele não joga porque ele é garoto. Eu não consigo entender. Vai ter um momento que o jogador do Inter, a base do Internacional vai ser extinta. O jogador para jogar no Inter tem que ter 30 anos, porque senão vai ter sempre a conversa. Esse menino, o Sarrafiori, tem 22 tem um e ele ainda é chamado de 23 menino. que tá no limite. Sobre o jogo da quarta-feira, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que é o jogo propício para o Internacional fazer um grande jogo. Porque o favoritismo vai ser do outro lado, nós batemos muito tempo. Mas não fez contra a Chapecoense? Que o Inter não tinha o protagonismo ainda estruturado. E me parece que esse é o jogo propício para uma grande partida e uma recuperação, sim. Mas esse protagonismo já era do Flamengo na Libertadores, não era? Okay. Mas a gente não pode deixar de analisar se não fizer um grande jogo. Bom, aí é outra situação. Pois Agora, eu não vou querer adivinhar. Mas tu tá adivinhando que vai fazer um bom jogo, por que eu não posso adivinhar o contrário? Eu disse que eu espero que o Internacional faça um grande jogo, porque ele vai se propiciar para o Internacional. O Flamengo é o favorito, vai vir para cima, aí pode exercitar tudo aquilo que a gente elogiou quando o Inter, o ano passado, jogava dessa mesma forma. Nós vamos vir de novo para o ano passado. No ano passado tinha o Damião, que sobrevivia de bico. Hoje tem um jogador que sobrevive de jogada de aproximação. Eu estou falando na formatação do time do Internacional, que é aquela que está sendo criticada porque não teve o sucesso no primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense. E pode ter, devido às circunstâncias que vão ser alteradas do jogo, na próxima quarta-feira. Pode não ter. Pode não ter também. Tá, mas o Inter não teve sucesso contra o Palmeiras lá, contra o Flamengo lá, contra o Atlético Paranaense lá. Tu acredita que o Inter vai ter... Eu acho assim, Claudio, se não mudar algumas peças... Aliás, sobre isso eu quero dizer uma coisa. O Internacional de 2018 para 2019 melhorou. Claro. Minha opinião, claro, né? Melhorou. Para 2020... Está evidente que o Inter precisa ter 2 laterais que talvez já estejam lá dentro do Beira-Rio. Um pelo menos está ali que eu acho que é o Precisa contratar um armador e um parceiro do Guerreiro. Porque com esse nível de jogadores que tem lá, tem o outro lado do elogio do Odair. O Inter bateu no teto realmente. O Inter vai emprestar o Eric. Escrevam, porque o Eric curtiu uma postagem da torcida do Grêmio. Ele já foi tirado da viagem agora. Eu não estou dizendo aqui que tem que aplaudir o menino pelo que ele fez. Agora, tu pegar um moleque e crucificar ele e entregar ele para as duas torcidas como se ele fosse o culpado por tudo, um menino que já mostrou que tem qualidade. A seleção brasileira convoca o Eric desde os 12 anos. Então tá todo mundo errado lá que vê o Eric jogando no mundo inteiro. É assim que o Internacional trata a base. Agora deixa um outro fazer. Parece que o Potker fez algo parecido, aí ninguém falou nada. Deixa qualquer outro fazer. A base no Internacional ela é maltratada, porque tem jogador melhor que o Sarrafiori, só que como o Sarrafiori é argentino e o D'Alessandro disse que ele ia jogar igual ele joga, o Sarrafiori já tem prioridade. A base é maltratada, entregaram o Eric aos Leões. O Eric, ele curtiu uma postagem, se não me engano foi da geral do Grêmio. Bom, ele já não serve, mas pode crer, vão emprestar daqui a pouquinho. Essa é a maneira que se trata futebol no Internacional. Emprestaram o Ramon para o Vila Nova, o Richard. Pois é, aí é o seguinte, eles não querem que eu bata a palma para o Natanael e mandar embora o Eric. Porque o Natanael, pessoal, a gente sabe qual é o tamanho da bolinha que ele pode apresentar. Tá, eu sei que já está terminando aqui e amanhã nós vamos discutir aqui sobre o jogo do Flamengo contra o Internacional no Rio.
eu sempre penso que tu não pode ir no embalo do contexto. O Odair estava com o jogo na mão lá naquele 0-0 e foi atrás do contexto que dizia que ele era retranqueiro, que ele era covarde, que ele não tinha coragem de botar o time para cima. Botou para cima e perdeu. Ou seja, comprovou que ainda não estava na hora de ser protagonista. Tinha que continuar no mesmo modelo. No mesmo modelo que perde fora de casa e que não ganha nem para o ímpar. Tá certo, tá coberto de razão. É isso aí, parabéns, Odair. Aliás, erro da FIFA que não colocou o Odair esse ano como um dos melhores treinadores do mundo. Ele botou 3 atacantes quando tinha um jogo de meio campo. Perdeu igual, Claudião. Perdeu igual quando abriu o time para tentar ganhar. Depois a gente vai seguir esse debate. Essa é a situação. Amanhã a gente vai seguir esse debate. Mandar um abraço pro Jordano lá de Bagé, uruguaio. Tá acompanhando lá de Bagé. É que o Uruguai pertencia a Bagé, depois se emancipou. Aí ele tá lá. Deu por hoje, Bagé. Deu por hoje. Agora na Rádio Bandeirantes chega o Guilherme Bauer com o Rádio Livre. 6 da tarde tem o monstro Sérgio Boas no Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes, André Machado no comando do RS Acontece. Uma vitória para ir esquecendo um pouquinho da derrota pro Atlético, hein, André? Mas foi duro ontem, né? Foi confiando na quarta-feira, viu? Eu acho que quarta-feira vamos fazer um crime lá e aí sim voltar até cabeça em pé. Ontem foi feia a coisa. Bom programa. Valeu, obrigado.